Meu enteado sempre teve muito mais liberdade do que eu achava que alguém da idade dele deveria ter, principalmente quando comparava com as regras que minha própria filha seguia. Então, quando me casei com a mãe dele, achei que era minha responsabilidade colocar ordem na casa e fazer com que os dois fossem tratados da mesma forma. Mas tudo começou a dar errado quando exigi que ele seguisse as mesmas regras da irmã, se afastasse dos amigos e até largasse o emprego para respeitar minha autoridade. Ele se recusou, e acabei expulsando de casa. Isso deixou minha esposa devastada, mas continuei acreditando que estava fazendo a coisa certa. Só que, em vez de resolver a situação, cada tentativa de recuperar o controle acabou afastando meu enteado ainda mais. Agora ele cortou completamente o contato comigo, minha filha também não quer mais viver comigo e minha esposa diz que nosso casamento acabou. Tenho 40 anos e me casei com minha esposa, de 39, há pouco mais de um mês. Foi um relacionamento relativamente rápido. Nós nos conhecemos pela internet durante a pandemia, visitamos um ao outro em cidades diferentes por cerca de um ano e depois ela se mudou para minha casa com o filho dela, de 16 anos. Eu tenho uma filha da mesma idade, do meu casamento anterior. O ex-marido da minha esposa morreu anos atrás em um acidente trágico, então o filho dela praticamente só teve a mãe durante a maior parte da vida. A questão é a seguinte. Eu sou bastante organizado na forma como conduzo minha casa. Sempre fui. Minha filha tem horário para voltar, ajuda nas tarefas domésticas e me avisa quando vai se atrasar ou sair com os amigos. Não sou autoritário. Apenas acredito em respeito, regras e clareza. Durante o nosso relacionamento, minha esposa parecia concordar com isso. Conversamos sobre as diferenças na criação dos filhos e eu disse que esperava consistência dentro de casa. Ela respondeu que o filho era independente, mas respeitoso. Isso foi um grande eufemismo. Desde o momento em que eles se mudaram, tudo mudou. O filho dela é educado na superfície, mas faz exatamente o que quer. Não aceita dinheiro de ninguém. Trabalha como freelancer com fotografia, design, edição e coisas desse tipo. Tem contratos reais com microinfluenciadores e pequenas empresas. Pelo visto, está sempre envolvido em algum projeto. Parece produtivo, mas, na prática, isso significa que sai quando quer, atende ligações durante as refeições e vive de acordo com a própria agenda. No começo, não falei nada. Era a fase da lua de mel. Às vezes ele chegava tarde, mas deixei passar. Depois comecei a perceber que minha filha estava desconfortável perto dele. Não com medo, apenas irritada. Ela dizia que ele vivia cercado de adolescentes. Não gostava daqueles caras com atitudes estranhas e aspirantes artistas que se vestiam como se estivessem em uma banda o tempo todo. Comentou que um deles tinha sido suspenso da escola por envolvimento com drogas no ano anterior. Então sentei para conversar com ele. Eu disse: olha, sei que você está acostumado com um ambiente diferente, mas esta é a minha casa. Se vai sair com pessoas assim, preciso saber o que está acontecendo. Ele não discutiu, nem respondeu de forma desrespeitosa. Apenas ficou sentado com aquele sorriso falso e disse: tudo bem. Foi isso que mais me incomodou. O respeito era apenas superficial. Por dentro, ele não estava mudando. Não estava se integrando. Tratava esta casa como um dormitório universitário. Enquanto isso, eu praticamente implorava para minha filha manter a educação com ele. Eles viviam trocando provocações sarcásticas. Ele nunca levantava a voz, mas tinha um jeito de fazê-la parecer burra durante as discussões. Tentei mediar a situação, mas parecia que ele sempre fazia o papel de inocente. Minha esposa sempre minimizava tudo dizendo que ele era igual ao pai, teimoso e calado. Comecei a sentir que havia um estranho morando na minha casa. Alguém que sorria e concordava com tudo, mas que, na verdade, não estava nem aí para a forma como vivíamos. Então aconteceu o primeiro grande problema. Ele chegou em casa depois das 23 horas em um dia de semana. Essa é uma regra rígida na minha casa, a menos que a pessoa avise antes. Perguntei onde ele estava e ele respondeu que tinha conseguido um trabalho de última hora, uma sessão de fotos em uma cidade próxima. Eu disse: entendo, mas da próxima vez você precisa nos avisar. Não é assim que as coisas funcionam aqui. Ele respondeu: eu não queria perder a oportunidade e não achei que precisava pedir permissão para trabalhar. Não foi o que ele disse que me irritou, foi a forma como disse. Com calma, como se eu fosse o irracional. Lembrei novamente. Regras são regras. Ele respondeu: entendido. Mas nada mudou. Na semana seguinte aconteceu a mesma coisa. Chegava tarde, mexia no celular durante o jantar e nunca interagia, a menos que alguém falasse com ele primeiro. Minha filha começou a passar mais tempo no quarto. Falei para minha esposa que aquilo não estava funcionando. Ela disse que precisávamos de tempo. Perguntei: por que seu filho age como se nós estivéssemos invadindo a casa dele? Ela não soube responder. Avançando para a semana passada, tudo chegou ao limite. Ele voltou para casa por volta da meia-noite. Dessa vez eu estava esperando.
Não pretendia repetir a mesma conversa de novo. Eu disse: você conhece as regras. Não me importa qual trabalho apareceu. Esta é a minha casa. Você não pode simplesmente chegar a hora que quiser. Ele olhou diretamente para mim e respondeu: eu já expliquei que estou trabalhando. Se estou em uma sessão de fotos, não posso simplesmente ir embora no meio para conseguir voltar antes das 10. Eu respondi: continua sendo a minha casa e as regras valem para todos. Se minha filha consegue respeitá-las, você também consegue. Ele respondeu: ela mora aqui. Eu só estou hospedado. Foi aí que perdi a paciência. Você mora aqui, sim. E, se não consegue seguir as regras, talvez não devesse morar. Ele fez uma pausa e perguntou: é isso que você quer? Calmo. Como se estivesse me desafiando a dizer. Eu não recuei. Talvez eu precise pensar em algumas coisas. Ele se apoiou no balcão, olhou para mim e perguntou: como o quê? Confesso que perdi a cabeça. Como te colocar para fora? Minha esposa desceu quando ouviu nossa discussão. Tentou ficar entre nós e começou a implorar: por favor, vamos conversar. Vamos nos sentar. Ele não se moveu. Apenas ficou parado, esperando. Repeti: se você não consegue respeitar esta casa, vá embora. Então ele se virou para minha esposa e perguntou: você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Aquilo a machucou. Era visível. Ela parecia dividida. Não queria escolher um lado. Ela apenas disse: por favor, não façam isso. Apenas se acalmem. Ele não respondeu mais nada. Apenas fez um único gesto afirmativo com a cabeça, subiu para o quarto e trancou a porta. Algumas horas depois ouvi barulhos lá em cima. Achei que ele iria se acalmar e conversar comigo. Mas, quando subi, o quarto estava praticamente arrumado e as malas prontas. Ele chamou um táxi pelo celular. Quando pedi que parasse e não fosse ridículo, ele olhou nos meus olhos e disse: pense 2 vezes antes de falar. Então foi embora. Minha esposa desabou no segundo em que a porta se fechou. Tentou ligar e mandar mensagens para ele. Nenhuma resposta. Ela me culpou imediatamente, dizendo que fui eu quem escalou a situação. Eu respondi que ele tinha escolhido sair. Ela disse que ele só saiu porque sabia que eu jamais voltaria atrás e porque se recusava a ser controlado. Respondi que não era controle, era respeito. Se ele fosse morar aqui, deveria viver conosco, e não separado de nós, como um hóspede que não precisava dar satisfação a ninguém. Ela mal falou comigo pelo resto da noite. No dia seguinte ficou na cama até a tarde. Quando finalmente recebeu uma ligação, correu para a varanda para atender. Depois me contou que ele não voltaria. Já tinha retornado para a cidade onde moravam antes. Pelo visto, pediu um favor a um amigo mais velho, que comprou a passagem para ele. Não faço ideia de como conseguiu embarcar ou se alguém o recebeu lá. Acho que ele era muito mais independente do que eu imaginava. Ele disse que ficaria na casa de um amigo até conseguir alugar um lugar. Pretende terminar os estudos pela internet ou pedir transferência para outra escola. Pediu para a mãe não se preocupar e também para não tentar arrastá-lo de volta para um lugar onde alguém queria tratá-lo como criança só porque agora usava uma aliança. Minha esposa chorou até quase perder o ar. Eu disse que poderíamos conversar com ele de forma tranquila e estabelecer limites que ainda permitissem alguma flexibilidade. Ela perguntou por que eu não tinha feito isso desde o começo. Respondi que era porque ele agia como se as regras fossem opcionais sempre que estava ocupado com algo que considerava importante. Ela disse que talvez fossem mesmo opcionais quando ele estava realmente trabalhando e não apenas desperdiçando tempo. Discutimos de novo. Ela afirmou que eu tinha um problema de ego e que estava tratando o filho dela como se precisasse domá-lo, como um recruta novo. Respondi que era injusto minha filha ter regras enquanto ele recebia tratamento especial só porque era talentoso e independente. Disse que uma casa não pode funcionar com 2 sistemas diferentes. Se ele era da família, deveria seguir as regras da família. Se era apenas um hóspede, então tudo bem, podia ir embora. E foi exatamente isso que ele fez. Já faz uma semana. Minha filha está mais calada porque sabe que a saída do meu irmão abriu uma enorme rachadura no meu casamento. Ela me perguntou uma vez se eu me arrependia. Respondi que não. Ela apenas concordou com a cabeça, mas não pareceu convencida. Minha esposa ainda dorme na nossa cama, mas quase não conversamos. Às vezes trabalha a noite inteira usando fones de ouvido. Continua falando com o filho, mas não me conta muita coisa, apenas diz que ele está bem. Ela ainda não foi visitá-lo, mas percebo que quer fazer isso. Quando tentei conversar sobre como seguir em frente, ela disse que nem sabe mais se nós dois temos a mesma definição de família. Tentei explicar que nunca pedi para ele parar de trabalhar.
Só queria que respeitasse a casa e não agisse como se estivesse acima de qualquer regra básica. Não gostei de ver que ele não demonstrava interesse em fazer parte deste lar, em ajudar nas tarefas, em conversar de verdade ou participar como alguém da mesma família. Ele vivia em paralelo conosco, não junto conosco. Achei que expulsá-lo faria com que percebesse que não podia simplesmente ignorar os limites. Em vez disso, ele foi embora como se aquilo fosse um alívio. Minha esposa vive dizendo que ele é independente desde os 13 anos porque foi obrigado a ser. E eu entendo isso. Mas ser independente não significa não prestar contas. Também não vou administrar uma casa onde minha própria filha veja outra pessoa fazendo o que bem entende sem consequência alguma. O problema agora é que minha esposa olha para mim de um jeito diferente. Ela ainda não falou em divórcio, mas sinto que alguma coisa está se afastando. Ela me disse: "Você não faz ideia do que é criar um filho sozinha depois de perder o parceiro." Eu respondi: "Também não entendo por que independência significa zero concessões." Ela respondeu: "Você nunca tentou entendê-lo. Só tentou encaixá-lo no seu sistema." Eu disse: "Sim, porque ele se mudou para minha casa." Ela ficou em silêncio por muito tempo e então respondeu: "É exatamente essa a diferença. Você sempre diz que é a sua casa. Não acho que esteja errado por esperar que existam regras. Também não acho que esteja errado por não gostar da forma como ele parecia viver acima de tudo, como se estivesse ali apenas nos próprios termos e nós fossemos passageiros. Não acho absurdo não querer uma equipe de freelancers entrando e saindo da minha casa à meia-noite porque ele acredita que a agenda dele é mais importante do que a minha. Mas admito que nunca imaginei que ele realmente fosse embora e não olhasse para trás. Talvez eu achasse que ele iria discutir, retrucar e depois aceitar um acordo. Em vez disso, saiu como se estivesse preparado para aquela situação havia muito tempo, como se nunca tivesse realmente aceitado morar conosco. Agora minha esposa quase não ri, evita contato visual quando conversamos e muda de assunto sempre que a conversa chega na criação dos filhos. Sinto que estou apenas esperando alguma coisa. Ou ele volta, ou ela decide que não consegue permanecer casada com alguém para quem o filho nunca voltará a morar. Não me arrependo do que disse, mas não sei como isso vai afetar tudo a longo prazo. Ainda acredito que, se alguém mora sob o meu teto, deve seguir regras básicas. Só achei que o casamento significava que nós dois estaríamos unidos nessa crença. Não imaginava que ela enxergava o filho como alguém que já havia conquistado o direito de nunca mais deixar outra pessoa impor regras à vida dele. E agora estou preso entre me sentir justificado e assistir ao meu casamento escorrer pelos dedos. Comentários do Reddit. Comentário 1. Cara, você fala como um chefe, não como um pai. Até certo ponto, eu entendo essa lógica de minha casa, minhas regras, mas você tratou um garoto que perdeu o pai e que é autossuficiente desde os 13 anos como se fosse um moleque folgado ocupando o seu sofá. Você se casou com a mãe dele. Isso significa que entrou para a família dela. Não ganhou um novo inquilino. Você não gostou do fato de ele não se curvar ao seu sistema, mas não fez o menor esforço para entender a realidade dele. O garoto já trabalha de verdade, provavelmente ajuda a mãe emocional e financeiramente há anos. E, de repente, você espera que ele brinque de casinha com a sua filha e siga a sua rotina como se estivesse de castigo. Isso mostra uma enorme falta de sensibilidade. E vamos falar da sua filha. Ela não gostava dos amigos dele. Certo. Mas eles fizeram alguma coisa contra ela? Ou era só julgamento e drama adolescente que você aceitou como verdade sem questionar? Você diz que estava protegendo sua filha, mas protegendo de quê? Porque, pelo que você contou, a antipatia dela acabou servindo como desculpa para você aumentar ainda mais o controle sobre ele. Você não tentou negociar. Apenas traçou uma linha, desafiou o garoto a cruzá-la e depois ficou surpreso quando ele simplesmente foi embora. Ele tem 16 anos e saiu dessa situação com muito mais maturidade do que muita gente adulta teria. Isso me diz que o imaturo da história não era ele. Comentário 2. Você é o babaca. Você nunca o aceitou como parte da família. Desde o primeiro dia, enxergou o garoto como um problema a ser administrado, não como uma pessoa a ser compreendida. O fato de você repetir várias vezes que era a sua casa e esperar que ele simplesmente aceitasse suas regras sem qualquer conversa mostra que você nunca enxergou aquele lugar como um lar compartilhado. Você se casou com a mãe dele e esperou que ele se adaptasse, independentemente do impacto que isso teria na vida dele. Esse garoto não estava desrespeitando regras por diversão. Ele estava trabalhando. Você tratou uma responsabilidade profissional como se fosse uma desculpa esfarrapada para chegar tarde em casa. Isso foi ofensivo. Você nem sequer tentou perguntar: como podemos fazer isso funcionar para todo mundo? Em vez disso, simplesmente impôs regras e esperou que ele obedecesse sem questionar. E vamos ser sinceros. Você tinha ressentimento dele. Isso aparece em praticamente todas as linhas do seu texto. Na forma como fala que ele não precisava do seu dinheiro. No tom de deboche quando descreve a personalidade dele.
No fato de dizer que ele tinha uma atitude falsa só porque não discutia com você. Você estava procurando um motivo para colocá-lo para fora. Ele saiu de cabeça erguida porque entendeu exatamente o que estava acontecendo. Sabia que aquela situação nunca iria melhorar. E, sinceramente, ele estava certo. Comentário 3. Você é o babaca. Esse post parece alguém tentando justificar o fato de que queria ver o enteado fora de casa desde o começo. Você não gostava da independência dele. Não gostava do silêncio dele. Não gostava do fato de ele não precisar pedir nada para você. Sua filha reclamou dele e você agarrou isso como se fosse a confirmação de que havia algo errado com o garoto, mesmo sem qualquer prova concreta. Em vez de tentar entender a forma como ele já vivia, você tentou desmontar tudo para encaixá-lo na sua estrutura. Você confundiu distância emocional com desafio à sua autoridade. E, quando ele não implorou nem baixou a cabeça, interpretou isso como falta de respeito. E vamos deixar uma coisa bem clara. Quem escalou a situação foi você. Ele nunca gritou. Nunca xingou. Nunca bateu portas. Nunca ficou agressivo. Você era o adulto da casa e foi quem agiu como um adolescente. A pior parte é que você mostrou para sua esposa que ela não pode confiar o próprio filho a você. Esse é um tipo de ferida da qual muitos casamentos nunca conseguem se recuperar. Você não perdeu uma disputa de autoridade. Você perdeu a confiança da sua esposa. Você é muito babaca. E, pelo seu texto, você nem parece arrependido disso. Atualização. Antes de tudo, para todo mundo que comentou no post original, eu entendo que este subreddit costuma chamar qualquer pessoa de controladora, narcisista, tóxica e por aí vai. Mas a maioria de vocês perdeu completamente o ponto. Pintaram a situação como se eu estivesse em uma viagem de poder ou tentando dominar o filho de outra pessoa. Não foi isso que aconteceu. Eu estabeleci expectativas. Ele não as seguiu. Simples assim. Então, aqui está a situação agora. Ele está morando com um cara chamado Jonah, um fotógrafo na faixa dos 30 e poucos anos que conheceu durante um daqueles trabalhos pequenos que fez no ano passado. O sujeito tem um pequeno estúdio na cidade onde eles moravam antes. Pelo que sei, está deixando meu enteado ficar em um apartamento nos fundos que normalmente alugam para estagiários. Segundo minha esposa, trata-se de uma espécie de mentoria. Ela diz que ele está ajudando no estúdio e aprendendo o lado empresarial da profissão. E sim, ela continua falando com ele pelas minhas costas. Só descobri sobre o dinheiro por causa de uma notificação da nossa conta conjunta. Na semana passada, ela enviou $800 para ele com a descrição equipamentos e compras de supermercado. Quando perguntei por que ela estava fazendo isso escondido, ela ficou na defensiva. Disse que ele agora tem contas para pagar e precisava comprar uma lente nova para continuar trabalhando. Eu respondi. Ué, achei que ele era independente. Achei que não precisava mais dos pais. Ela respondeu. Ele não precisa de uma figura paterna que o trate como uma ameaça. Foi o início de mais uma discussão. Ela me acusou de tê-lo expulsado. Eu repeti. Eu não o coloquei para fora sem motivo. Dei uma escolha. Ou seguia as regras da casa ou ia embora. Ele escolheu ir. Ela não enxerga dessa forma. Acha que eu encurralei até ele sair. Disse que eu desafiei o garoto a provar que era independente e depois fiquei surpreso quando ele realmente fez isso. O que realmente complicou tudo, porém, foi o impacto disso na minha filha. Ela sempre foi muito próxima de mim. Como qualquer pai e adolescente, tivemos nossos desentendimentos, mas sempre conversamos. Ultimamente, porém, ela ficou mais fria e passivo-agressiva. Há 2 noites, durante o jantar, ela gritou com minha esposa. Disse: "Por que você ainda está aqui se tudo o que importa para você é o seu filho perfeito, que nos odeia?" Minha esposa começou a chorar na nossa frente. Eu disse à minha filha que aquilo tinha passado dos limites, mas também não a interrompi. Acho que ela apenas falou em voz alta o que eu mesmo estava pensando. Minha esposa e eu deveríamos ser uma equipe, mas ela nunca responsabilizou o filho pelas próprias atitudes. Agora ela diz que talvez vá passar um tempo na casa da irmã para colocar a cabeça no lugar. Ainda não foi, mas sinto que as malas já estão prontas na cabeça dela. Ela diz que sente como se estivesse morando com estranhos. Eu respondi que era muita ironia ouvir isso de alguém que está financiando a nova vida do filho enquanto trata esta casa como se fosse uma prisão. E antes que venham dizer de novo que estou sendo cruel ou sem coração, vamos esclarecer uma coisa. Ele dizia que estava sendo tratado de forma injusta, que esperavam que obedecesse regras com as quais não concordava. Também dizia que era independente. Então por que está aceitando dinheiro agora? Por que depende da mãe para comprar lentes de câmera e comida se consegue viver sozinho e trabalhar? E nem venham com essa de que ele só tem 16 anos e precisa de apoio. Não era esse o discurso quando vocês estavam aplaudindo a decisão dele de ir embora.
Ou ele é um freelancer maduro e independente, que pode entrar e sair de casa à meia-noite, ou é um adolescente que precisa de uma rede de apoio. Escolham uma das duas versões. Outra coisa. Alguém comentou no post original algo como: ele provavelmente foi embora porque você o fez se sentir inseguro. Isso é uma tremenda bobagem. Ele me encarou de frente e praticamente me desafiou a dizer aquilo. Se eu tivesse ficado calado, ele continuaria chegando tarde, ignorando o horário combinado e fazendo o que bem entendesse. Ele pagou para ver. E eu deixei. Foi ele quem fez a escolha. Também teve quem dissesse que ele deveria ter me denunciado por expulsar um menor de idade. Primeiro, ele não fez isso. Poderia ter feito. Segundo, ele sabia exatamente o que aconteceria se fizesse. As pessoas começariam a fazer perguntas. O conselho tutelar apareceria. Talvez até tentassem obrigá-lo a voltar para cá. Mas ele não quis isso. Sabia que não estava sofrendo abuso nem negligência. Só estava sendo obrigado a seguir regras das quais não gostava. Então foi embora. E agora recebe toda a simpatia das pessoas enquanto continua aceitando o dinheiro que minha esposa envia. Tem mais uma coisa que todos vocês ignoraram. Roubo. Antes de ele ir embora, alguns fones de ouvido e uma caixa de som portátil da minha filha desapareceram. Ela perguntou uma vez se ele sabia onde estavam, e ele respondeu que ela provavelmente os tinha perdido. Não insisti porque não havia provas. Também não queria transformar aquilo em um problema maior do que já era. Mas agora admito que acho que foi ele quem pegou. E, se eu tivesse revistado as malas dele, talvez soubéssemos. Mas não fiz isso. Deixei que fosse embora. Não transformei a situação em algo ainda mais feio. Deixei passar. Todo mundo aqui fala que ele foi a pessoa mais madura por ter saído em silêncio. Adivinhe. Eu também fui a pessoa mais madura ao não insistir nessa questão do suposto roubo. Mas isso ninguém menciona, porque o Reddit adora a narrativa do padrasto frio e vilão. Vocês querem que eu seja um estereótipo de controlador porque isso deixa a história mais simples. Só que a vida real não é preto no branco. Nunca bati nesse garoto. Nunca gritei na cara dele. Nunca insultei o pai dele. Nunca tentei impedi-lo de trabalhar ou de ter amigos. Eu apenas pedi respeito e tratamento igual para os dois adolescentes que moravam sob o meu teto. Se isso faz de mim um vilão, tudo bem. Mas não vou reescrever o passado para facilitar a vida de todo mundo. Eu dei a ele uma chance justa. Ele escolheu ir embora. Agora minha casa está mais fria. Meu casamento está por um fio. Minha filha se sente abandonada. E minha esposa está sustentando financeiramente alguém que nem quer mais fazer parte desta família. Mas claro, vamos todos continuar atacando o cara que apenas esperava ordem e disciplina. Tanto faz. Continuo defendendo tudo o que fiz. Comentários do Reddit. Comentário 1. Sua esposa falhou com o próprio filho por não preparar nenhum dos dois para essa mudança. Seu enteado claramente ergueu barreiras emocionais e não lida muito bem com figuras de autoridade. Mas você foi a cola que manteve toda essa disfunção unida. Vamos ser sinceros. Você nunca quis criar um vínculo com ele. Queria apenas que ele se encaixasse no seu modelo sem causar atritos. Só que ele não era uma folha em branco. Já tinha uma vida, uma carreira, traumas e uma forma completamente diferente de enxergar o mundo. Você entrou na vida dele como um gerente, não como uma figura paterna. E agora está surpreso porque as pessoas perceberam isso. E essa história de se ele é tão independente, por que está aceitando dinheiro? Sério mesmo? Até adultos precisam de ajuda às vezes. Um garoto de 16 anos, mais ainda. Independência não significa nunca precisar de apoio. Significa saber quando e como pedir ajuda. Esse garoto está lidando com responsabilidades de adulto melhor do que muita gente de 25 anos. Você está em modo de contenção de danos e culpa a todo mundo, menos a si mesmo. Sua esposa percebe isso. Sua filha percebe isso. A única pessoa que ainda não percebeu é você. Comentário 2. Você vive repetindo que regras são regras. Mas a realidade é que usa essa frase para esconder o fato de que nunca gostou dele. Desde o primeiro momento, ele representava uma ameaça à sua rotina. Você não conseguia controlá-lo da mesma forma que controla sua filha. E, em vez de adaptar sua abordagem, transformou tudo em uma disputa de autoridade. Sua esposa percebe isso. Sua filha percebe isso. Até ele percebeu. Foi justamente por isso que ele não discutiu. Ele sabia que aquilo nunca foi uma conversa. Sabia que você não estava procurando um acordo. Queria apenas obediência. E agora você está irritado. Está irritado porque ele conseguiu seguir em frente sem precisar de você. Está irritado porque sua esposa continua ajudando o filho. Está irritado porque o Reddit não ficou do seu lado.
Você construiu um mundo onde ser o homem da casa significa que todos precisam se curvar ao seu jeito de fazer as coisas ou ir embora. Se você realmente acreditasse que família é o mais importante, não estaria tão obcecado em provar que estava certo. Atualização 2. Algumas pessoas pediram uma atualização, então aqui está. As coisas continuaram desmoronando. E, neste ponto, eu nem sei mais o que restou da família que achei que estávamos construindo. Minha filha não mora mais comigo. Há cerca de 2 semanas, ela fez as malas e foi morar com a mãe. Disse que não aguentava mais a tensão dentro de casa. Ela não cortou completamente o contato comigo. Ainda me manda mensagens de vez em quando. Mas parou de me chamar de pai. Quando fala de mim para outras pessoas, passou a dizer meu pai em vez de simplesmente pai. A mãe dela e eu nunca tivemos uma relação muito amigável como pais separados. Então toda essa situação só piorou ainda mais as coisas entre nós. Enquanto isso, minha esposa e eu mal nos falamos. Tecnicamente ela ainda mora aqui, mas agora dorme no quarto de hóspedes. Ela me disse que acredita que eu queria o filho dela fora de casa desde o começo. Que eu o via como uma ameaça à forma como administro meu lar. Tentei me defender. Disse que tratei os 2 adolescentes da mesma forma. Ela respondeu que isso era uma piada. Disse que eu nunca tentei entender o filho dela. Que tudo o que eu queria era que ele obedecesse. Ela lembrou que eu sempre ficava em silêncio quando ele falava sobre o trabalho. Que eu mudava de assunto quando ele tentava me mostrar as edições que fazia ou comentar sobre os clientes. E que eu nunca sequer perguntei sobre o pai dele. No começo, achei que fosse apenas mais uma reação emocional. Mas então aconteceu outra coisa. Alguém do Serviço de Proteção à Infância entrou em contato com ela. Como o filho dela ainda é menor de idade e está morando com um adulto sem parentesco, um mentor, existem protocolos que precisam ser seguidos. Ninguém está sendo acusado de crime nem nada parecido. Mas fizeram várias perguntas. Como a situação terminou? Se tentamos uma reconciliação? Se ele está seguro? Esse não é um processo criminal, mas agora existe um procedimento aberto para verificar se o arranjo atual está dentro da legalidade. O homem com quem ele está morando, Jonah, concordou em hospedá-lo temporariamente. Também existe a possibilidade de ele assumir a guarda legal do garoto até que complete 18 anos. Isso atingiu minha esposa como um soco. Ela começou a chorar no meio da ligação. Depois me acusou de ter machucado tanto o filho dela que ele preferia transferir legalmente a guarda para outra pessoa voltar para casa. Ela perguntou: "Você percebe o que isso significa? Ele está tentando substituir a própria família." Eu respondi que isso não era justo. Disse que não o expulsei. Apenas estabeleci um limite. Ela perdeu a paciência. "Você não estabeleceu um limite. Você deixou claro que ele só seria bem-vindo se quebrasse quem ele era para se encaixar em você." Depois veio o ultimato. Ela disse que estava pensando em ir embora havia semanas. Que permaneceu apenas para ver se eu tentaria consertar alguma coisa. Disse que, se eu quisesse salvar nosso casamento, precisaria conversar com o filho dela. Pedir desculpas. Não pelas regras, mas pela maneira como lidei com toda a situação. Ela disse: "Essa é a única forma de eu continuar aqui." Então eu tentei. No sábado, fui até o estúdio do Jonah. Eu sabia onde ficava. Minha esposa já havia mencionado o lugar algumas vezes e encontrei o restante das informações na internet. Levei café e ensaiei mentalmente o que iria dizer. Pretendi explicar que nunca quis expulsá-lo. Que apenas queria justiça e igualdade dentro de casa. Até pensei em propor novas regras, com mais flexibilidade para o trabalho dele. Quando cheguei, ele estava do lado de fora descarregando equipamentos. Aproximei-me e disse: "Podemos conversar um minuto?" Ele não respondeu. Apenas ficou me olhando. Então expliquei que queria consertar as coisas. Disse que, se voltasse para casa, encontraríamos um sistema que funcionasse para todo mundo. Reconheci que fui duro demais, mas que nunca quis fazê-lo sentir que não fazia parte da família. Ele respondeu: "Você deixou bem claro que eu não era da família na noite em que mandou eu ir embora." Eu não soube o que responder. Então apenas perguntei: "Você aceitaria voltar, nem que fosse só para conversarmos em casa?" Ele respondeu: "Não." Depois virou as costas e entrou no estúdio. Foi só isso. Fiquei sentado no carro por alguns minutos, esperando que talvez ele voltasse para conversar. Mas ele não voltou. Mandei uma mensagem para minha esposa dizendo que eu tinha tentado. Ela demorou horas para responder. Quando finalmente respondeu, escreveu apenas: "Ele me contou." Desde então, tudo só ficou mais frio. Descobri que ela está em contato com uma advogada especializada em divórcio. Ela ainda não entrou com o pedido, mas viu o e-mail.
Nem tentou esconder. Quando perguntei se ela estava falando sério, respondeu: Você não o perdeu por causa de uma única noite. Você o perdeu porque fez questão de que ele soubesse, todos os dias desde que nos mudamos para cá, que ele não pertencia a esta casa. Eu disse que ainda era eu quem mantinha aquela casa de pé. Que eu pagava todas as contas. Que acolhi ela e o filho. E que nunca pedi nada em troca além de respeito. Ela respondeu: Esse é exatamente o problema. Você acha que amor e criação dos filhos são uma troca de favores. Eu não me arrependo de esperar que existam regras. Também não me arrependo de ter traçado um limite. Do que me arrependo é de ter acreditado que isso algum dia seria uma família de verdade. Porque, claramente, ninguém além de mim jamais tratou essa relação como uma família. Agora moro em uma casa sem filhos. Minha filha não volta enquanto minha esposa continuar aqui. Minha esposa também já está praticamente com um pé para fora. E o filho dela já encontrou outra pessoa disposta a criá-lo. Alguém que não exigiu que ele precisasse conquistar o direito de pertencer. Eu continuo aqui. Continuo aparecendo. Continuo defendendo aquilo em que acredito. Mas todo o resto foi embora. Então, sim. Talvez eu realmente fosse o problema. Ou talvez eles simplesmente não quisessem viver em uma casa com limites. De qualquer forma, cansei de tentar. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você tratou sua esposa como se ela tivesse trazido bagagem, não um filho. Esse é o verdadeiro centro de toda essa história. Você se casou com uma mulher que já tinha um adolescente e esperava que ele simplesmente se encaixasse no seu sistema sem oferecer resistência. Quando isso não aconteceu, em vez de adaptar o sistema, você tentou empurrá-lo para fora dele. Depois ficou surpreso quando ela escolheu o filho em vez de você. É claro que escolheu. Isso não é deslealdade. É ser mãe. E o que exatamente você ofereceu ao garoto quando tentou consertar as coisas? A oportunidade de voltar para debaixo do seu teto, sob as suas regras e o seu controle. Você não foi até lá para reparar a relação. Foi para tentar trazê-lo de volta, como se fosse uma propriedade que saiu sem autorização. Isso não é um fracasso na criação de um filho. É um fracasso como parceiro. Você nunca quis construir uma família. Queria apenas uma cópia da sua primeira família, com 2 adolescentes que se comportassem como soldados e uma esposa que permanecesse em silêncio. E, quando isso não aconteceu, culpou todos eles por terem ido embora. Comentário 2. Você continua reescrevendo os acontecimentos para conseguir permanecer como o único justo da história. Quando sua filha foi embora, você contou a situação como se ela simplesmente não suportasse mais atenção, em vez de admitir que ela perdeu o respeito pela forma como você lidou com tudo. Quando sua esposa se afastou, você reduziu a dor dela a uma reação puramente emocional. Quando seu enteado foi embora, transformou isso em orgulho, como se ele fosse arrogante demais para seguir regras razoáveis. Toda vez que alguma coisa acontece, você altera a narrativa para continuar sendo o homem firme, justo e responsável que está sustentando tudo sozinho. Mas aqui está a verdade. Você não quer uma família. Você quer ordem. Quer silêncio. Quer a confirmação de que o seu sistema funciona. Só que famílias são bagunçadas. São emocionais. Às vezes são irracionais. Elas exigem compromisso e concessões, não imposição. Você não sabe ceder. Você sabe impor. Você não perdeu essa família porque eles eram fracos ou rebeldes. Você a perdeu porque se recusou a encontrá-los onde eles estavam. Você permaneceu rígido. Eles seguiram em frente.